Hello, gente bonita! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu cantinho. Então, minha gente, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo vasinhos como esses aqui. Olha só que fofura! Olha só, gente, as florzinhas 3D, ó. Fiz com Durapox. Esse daqui também tem florzinha 3D. Já esse aqui eu desenhei no próprio vaso. Vou pôr a minha mão para vocês terem ideia do tamanho, ó. Vê só se eu aguento tanta fofura. Então, como eu estou precisando de mais vasinhos como esses, para pôr essas belezuras aqui, ó, comprei e ainda está no pote que veio da loja, ó. Aí eu resolvi fazer e dividir o passo a passo deles com vocês. Combinado, minha gente? Então é isso, bora começar. Ó, só aqui a forma que eu montei para poder estar fazendo esses vasinhos. Olha só que chiqueza, tá vendo? A espessura aqui da boca saía uma mais grossa, outra mais fina, assim, os lados. E agora, com essa que eu montei, nossa, adeus sofrimento, gente. Aí aqui, gente, ó, é de chinelo velho. Eu peguei um chinelo e cortei medindo aqui, ó, de acordo com a espessura que deu essa jarra de suco e o vaso. Aí eu medi e cortei o chinelo, ó, esses espaçozinhos aqui que vai ficar dentro, ó. Eu cortei, esse aqui sim eu tive que medir assim, no olhômetro, assim, ó, botando um empareado com o outro, assim, ó, pra dar, ó, tá vendo? A mesma largura. Aqui botou a massa, fincou a vasilha, ó, e bota os trenzinhos aqui dos quatro lados e fica uma belezura. Ah, outra coisa também, gente, ó. Aqui no fundo eu colei, ó, pra fazer o furo de drenagem também, que vocês me perguntam muito. Jane, e o furo de drenagem? Gente, eu não faço furo de drenagem porque, como eu já falei em outros vídeos, eu tenho furadeira, tá? Mas agora eu vou ficar fazendo pra poder, porque não é todo mundo que tem furadeira, certo? Aí aqui, ó, eu botei o isopor, medi uma espessura legal do fundo do meu vaso, a espessura que eu queria, e colei, ó. Aqui eu usei cola quente. Eu não uso a cola instantânea porque ela vai criando uma crosta. Porque quando a gente desenforma os vasinhos, o isopor ele sai, né? Aí depois eu venho com outra cola quente e colo novamente. Mas daí a crostazinha da cola quente tem como a gente retirar. Já da cola instantânea, ela vai juntando e não fica legal aqui no fundo do vaso. Então eu uso a cola quente, ou então pode ser a dupla face. A dupla face também é boa para pôr aqui, ó. É bem prático também para poder, quando botar a outra vasilha dentro, já ter a noção da altura do vaso, da altura do fundo do vaso. Então pensa no vasinho que ficou prático para mim fazer. Sofrimento zero, gente. Eu fui passar um olhinho aqui para poder desenformar bem, né? Aí agora, vamos pra massa. Vocês me perguntam muito sobre a massa. Então, por isso que eu já separei aqui direitinho, bonitinho, pra vocês verem, tá? Ó, uma de cimento. Uma de argamassa, pra esse vasinho aqui. Estou usando essas medidinhas aqui. E uma de areia fina peneirada. Eu estou usando argamassa porque sobrou aqui do serviço que eu fiz, ó. Se não tiver argamassa, duas de areia e uma de cimento. Pronto. Eu gosto desse ponto aqui, ó, tá vendo? Cada um tem seu ponto, né? O meu é esse aqui, ó. Dá umas batidinhas aqui, ó. Eu gosto de pôr assim na sacola, ó. Aqui é a areia. Aí eu vou pôr aqui. E agora é só fincar. Na maior praticidade do mundo, só ficar. E agora, muito prático, ó. Agora eu vou pôr mais um peso aqui, para poder ele descer e assentar bem
bem assentadinho naquele isoporzinho que eu colei lá no fundo. Pronto, ó. Dá umas batidinhas aqui. Vai derramar mesmo. Show de bola, gente. Ó, show de bola. E quando desenformar, a espessura da boca do vaso vai ficar por igual, bem certinha, né? Não vai ficar um lado mais fino, outro mais grosso. Pronto, tá vendo? Eu vou botar um pedacinho de isopor aqui, ó, bem fininho de Malmitec, sabe? Eu vou pôr aqui por conta da bancada, que eu percebi que ela é mais pra cá, ó. Aí se eu não fizer isso, o vasinho vai ficar com defeito, né? Prontinho. Daqui a pouco eu volto tirando esses trenzinhos aqui com vocês, tá? Paciência, gente. Não adiantem o vídeo, tá? Vou tomando um chazinho aí, um cafezinho. Daqui a pouco a gente volta tirando. Combinado? Então é isso. Aí agora, gente, vamos tirar aqui os espaçadores. Eu fiz uma massinha aqui, ó, igualzinha a massa que eu fiz pro vaso. Aí agora vamos dar o acabamento aqui na borda, né? Aqui já é outro vaso, aquele que eu fiz junto com vocês. Eu fiz esse acabamento aqui na parte da noite e acabou que eu preferi deixar pra fazer com esse aqui. O outro já tá feito, já desenformou, ficou bem bacana. Aqui, ó, tem umas 3 horas, 2 horas e meia aproximadamente que eu fiz o vaso. Quando a água evapora, aí, ó, a gente vem e tira, tá vendo? Olha só. Aí agora, eu vou preencher, ó. Vou preencher essas vagas aqui. Como a água evapora, aí, ó, fica um pouquinho mais baixo, tá vendo, ó? Fica um pouquinho mais baixo que a borda aqui, ó, do vaso. Aí, ó, eu vou ir completo com a sobrinha de cimento, ó. Porque ele sempre baixa, né, por conta da água que evapora. Prontinho. E agora, é só pegar, ó, fazer isto aqui. Prontinho, minha gente. Primeira etapa finalizada. Agora é só esperar para desenformar. Eu gosto de desenformar depois das 48 horas, sabe? 2 dias. Depois da manhã que eu vou desenformar ele. Bom, minha gente, após 2 dias, agora vamos desenformar o vaso. Como é bom botar areia, ó, assim dentro da sacola, porque nem precisa estar virando o vaso para tirar o... Uau, ó. Já saiu. Nem preciso virar o vaso para poder tirar a areia de dentro. Olha, que lindo. Agora eu vou botar água morna para poder desenformar. Vê só que lindinho. Olha só. Ai, que fofura, gente. Olha a borda como que fica, tá vendo? Eu não tenho uma trena para medir a espessura aqui, ó. Não estou tendo no momento, mas ele fica na espessura boa, ó. Tá vendo? Em relação ao isopor,
que eu ponho no fundo, ó, aqui, ó, é só fundar com o dedo, ó. Com o dedo mesmo a gente faz pressão. E vê só. Ó, esse mesmo isopor aqui, eu volto a pregar lá de novo na forma, já pra fazer outro vaso. E assim eu faço até ele, até dá pra usar ele, né? Pronto. Eu vou pintar esses dois vasinhos aqui hoje. Eu deixei esses dois vasinhos submersos na água ontem, por aproximadamente umas 3 horas, porque eu não passo nenhum tipo de impermeabilizante não, sabe? Eu só mergulho eles na água, para eles ganhar mais resistência e pronto. Dá pra gente dar uma melhorada boa, lixando assim as bordazinhas e depois passando uma latinha de cimento. Eu uso uma lixa bem fininha para poder dar o acabamento, mas não vai ser o caso, eu vou pintar eles assim mesmo, do jeito que está aqui. Eu estou separando aqui uma quantidade boa de tinta para fazer o fundo branco. E vocês sempre me perguntam que tinta eu uso para as minhas peças. Ó, eu uso essa tinta aqui acrílica à base de água externa, ou seja, aguenta sol e chuva. Então, eu sempre estou procurando uma tinta boa para botar nas peças. Tinta para parede mesmo, eu peço nos materiais de construção, tinta para parede mesmo, e porém que seja resistente a sol e chuva. Eu falo isso, sabe? É assim que eu compro minhas tintas. E vou botar um pouquinho de água aqui, ó. Tem até uma torneirinha aqui por trás da planta. Por que que eu não ponho essa tinta pura? Porque ela é uma tinta muito grossa e vai ficar umas texturazinhas nas peças, sabe? Então é melhor pôr um pouquinho de água. Só um pouquinho também eu ponho. O fundo branco que eu passei já secou. Tem bem umas meia hora que eu passei. Que eu passei a tinta branca. Agora vamos aplicar as cores. Em um dos vasinhos eu vou usar o rosa chá. Vou botar só um pouquinho. Pronto, eu acho que é o suficiente. Olha só que rosa lindo que ficou. Um pouquinho do rosa chá com o branco. Com o rosa bebê, né? Eu preparei esse rosa bebê aqui. E também eu tenho um pouquinho aqui, ó, já preparado. É um salmão. Quase um salmão. Na verdade, aqui foi uma mistura. Eu misturei no branco o amarelo e o vermelho, sabe? Eu fui pingando umas gotinhas de um e de outro e saiu essa cor aqui, eu achei bem legal. Aí eu vou fazer a borda. Eu acho melhor fazer primeiro a borda, porque eu tenho mais equilíbrio depois para fazer a parte de baixo sem borrar, sem auxílio de, como que chama? De fita adesiva nem nada. Então, ó, essa parte aqui eu me permito borrar, sabe? Se borrar, aliás, se borrar, tem como corrigir na parte de baixo, eu acho melhor dessa forma. Porque, ó, essa texturazinha que tem, ó, de uma divisão para outra, a da borda é mais alta, sabe? Aí, como a da borda é mais alta, então fica melhor eu borrar na parte de cima, vocês estão entendendo, né, ó? Se eu borrar aqui na parte de cima, quando eu for pintar a parte de baixo, aí eu vou localizando o pincelzinho, ó, passando, como aqui é mais baixo, e assim fica melhor. Se eu for fazer para a parte de cima, a correção depois, aí não sei por que eu borro mais. Terminando de passar aqui a segunda mão. Quase que não dá, gente, ó, tá vendo? Eu ainda vou deixar o copinho melado, para se acaso precisar fazer alguma correção, né? Eu vou deixar aqui separado, vou lavar o pincel, porque enquanto esse daqui seca, a borda desse seca, eu já vou pintando o outro para adiantar, né? Eu vou pintar esse daqui, eu vou pintar ele de vermelho. Já esse vasinho aqui, ó, como ele vai ficar, a borda já vai ficar branca, aí então sim, eu já vou começar aqui na parte de baixo, ó.
Eu só passei uma mão porque o vermelho é bem forte. Aí depois eu vejo se precisa passar outra, mas eu acredito que não. Enquanto isso, vou pintar a parte de baixo desse daqui. Ó, só dei uma caprichada aqui na borda do vaso. Eu acho que destacou bastante. Fiz nesse, fiz no outro também, igual vocês viram. Eu acho muito importante a gente caprichar também na borda, porque às vezes a gente faz o vaso naquele pensamento de que vai botar uma planta e ela vai cobrir a borda. E não é bem assim, né? Muitas das vezes a gente planta uma planta de pequeno porte que deixa a borda à mostra. Igual aqui, né? Ó. Esse cacto cérebro, talvez ele vai vir para esse vaso, não é certeza. Deixa eu ver se combina. Depois eu vejo, mas eu acredito que ele vai passar para um desses vasos aqui. Aí agora, eu vou fazer a decoraçãozinha na borda. Se quiser parar por aqui, já fica bem bonito, né? Mas eu gosto de... Vocês sabem, né? Eu gosto de coisa bem decorada. Aí eu vou fazer umas florzinhas. Nesse daqui eu vou fazer usando só a tinta. Já nesse aqui, ó, igual vocês viram no início, eu fiz 3D. Aqui, ó, eu fiz 3D. Aí eu não vou fazer não, nesse aqui não, vou fazer só desenhando. E pra fazer essa daqui é bem fácil, eu usei o Durapox, por isso que eu não vou fazer nesses aqui. Aliás, não fiz, porque eu gosto de fazer com Durapox, porque ela agarra na peça, gente, e não solta nem a pau. Aí, o que é que acontece? Eu não gosto de fazer essas pequenininhas assim com cimento, não. Eu gosto de fazer com Durapox. Como eu não tenho Durapox, eu vou desenhar. Aí agora, eu vou usar a tinta pura pra fazer a florzinha, porque daí não escorre, né? Eu vou usar o auxílio de um pincel. Eu não sei se esse pincel vai ficar uma flor legal, porque ele é bem pequenininho aqui. Mas eu vou testar. Qualquer coisa eu pego mais largo, para ficar uma flor maior. E agora, sim, eu vou usar o verde. Acho que é verde folha.
Eu não vou falar pra vocês que verde é esse, vocês sabem que eu não tô conseguindo ler letras pequenas, né? Mas eu não lembro que verde é esse, não. Sei que é um verde. Vamos ver, né? Se vai ficar... Aqui faz o tanto de bolinhas que quiser. Eu faço com 5, faço com 4 e por aí vai. Prontinho, ó. Depois é só vir pondo o miolinho, né? Eu vou fazer assim, bem aleatória. Gente, não esquece de deixar um joinha, vai estar me ajudando aqui no meu cantinho. Ó, essa daqui, tá vendo? Fiz com 6. Então a gente aplica tanto de bolinhas que vê que dá, né? E não esquece do joinha, gente. Comentem. Comentem aí de qual cidade vocês estão assistindo, pra poder eu ver até onde a gente tá indo certinho. Ó. Eu gosto, tem muitas meninas aí que comentam antes de falar a opinião ou perguntar alguma coisa, fala de qual cidade. Eu gosto. Não é para venda, certo? Tem muitas pessoas que vai vir perguntar o preço. Porque sempre que eu faço uma peça, sempre tem alguém perguntando o preço. Esse aqui não é para venda, tá, gente? Lembrando que eu não estou fazendo artesanato ainda para venda. Aliás, depois que eu tive a Radassa, acredito que esse... Eu não sei, mas eu acredito que esse é o primeiro artesanato que eu tô gravando pra vocês, tá? E é pra mim. Eu vou fazer aqui um projetinho aqui no meu quintal. E eu preciso de vários vasinhos desse, tá? Aí eu já fiz, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4... Eu já fiz 4, 5. Já fiz 5. E acredito que no decorrer aí do tempo eu vou fazer mais. Eu quero uns 10 desse aqui. Talvez eu mude o modelo. Se eu for mudar, aí eu gravo pra vocês o outro modelo que eu vou fazer, tá bom? Mas eu preciso de vários vasinhos pra fazer um projetinho. E quando eu for fazer o projetinho, eu mostro pra vocês também, tá certo? Cheirinho de café. Quem tá fazendo café aí de vocês, hein? Gente, eu dei uma adiantada boa no vídeo. O Radesh estava aqui fazendo baderna. Até ele pediu um vaso para pintar. Olha o que ele fez, ó. Aí eu dei essa malmitinha para ele. Ele pintou, ó. Ele disse que fez uma graminha na malmita, olha só. Aí falou para mim guardar para ele plantar uma plantinha aqui nesse vasinho dele. Aí as flores tinham ficado bem pequenininha, que vocês viram que eu fiz com o cabo do pincel. Aí eu aumentei, ó, usei o lápis agora e ficou no tamanho bom. Vocês vê, qualquer coisinha já dá uma mudança. E também eu fiz os miolinhos, ó, de amarelo e rosa, dei um destaquezinho a mais. Eu estou fazendo umas folhinhas aqui, apesar de ser bem facinho, mas tem gente que gosta que eu mostre, sabe? Aí aqui, ó, eu estou usando o pincel número 4, eu faço assim, ó, eu ponho, ó. Aí descarrego a tinta, ó, amassando o pincel para baixo, subo ele e puxo, ó. Aí agora novamente, ó, descarrego a tinta, amasso para baixo, subo e puxo, tá vendo? Bem simplesinha. Eu gosto de fazer esses desenhos simples. Eu conheço uma senhorinha que ela tem um monte de vasinhos e todos os vasinhos dela tem essas florzinhas aqui, ó. Aí o que me chamou a atenção é que quase todos os vasos dela, as decoraçãozinhas dela tem essas florzinhas aqui. Ela comentando comigo que essas florzinhas aqui são as únicas flores que ela consegue fazer. Por isso que quase, né, todos os vasinhos dela, ela desenha essas florzinhas.
os vasinhos ficaram prontos. Olha só que lindinho. Eu fiz essas florzinhas aqui, ó. Nesse daqui foi porque manchou, caiu um pouquinho de tinta aqui. E uma dica boa pra vocês, isso, ó, quando a gente prepara uma peça, se ela vier a manchar e não tiver da mesma tinta preparada, em vez de fazer outra tinta e correr o risco de dar diferença, é melhor inventar alguma coisinha assim, ó. Tá vendo? Fica bem melhor do que dar diferença na peça e depois ter que pintar a peça todinha. É uma ótima dica, eu sempre faço isso, ó, em vez de corrigir a mancha, a não ser que tenha a mesma tinta preparada, que às vezes eu deixo um pouquinho guardada, mas nesse caso eu não tinha, aí eu fui e fiz as florzinhas, ó. Agora eu vou invernizar os vasinhos. Como essa tinta aqui ela é resistente a sol e chuva, eu até poderia plantar assim sem invernizar. Mas eu gosto de invernizar as minhas peças. Eu acho que dá uma vida a mais para elas. Também fica boa até para fazer a higienização. Às vezes os vasinhos sujam e com verniz a gente vem com um paninho e limpa. E limpa com mais facilidade, né? Vou usar verniz geral, o brilhante. E a marca, vocês, quem tiver curiosidade de saber qual é a marca que eu mais gosto, pergunta lá nos comentários que eu respondo. Eu sempre falo pra vocês nos comentários a marca de verniz que eu mais gosto. Eu vou botar um pouquinho de álcool, porque eu sempre ponho um pouquinho de álcool, porque ele vem grosso. Aí eu ponho... E os vasinhos ficaram assim, ó. Eu botei aqui pra fazer a foto da capa. As plantinhas também, essa e essa daqui eu botei só pra fazer a foto, ó. E olha só, gente, que chiqueza. Vocês veem que não precisa tanto, né? Pra gente fazer os vasinhos. Olha esse aqui, como ficou lindo, ó. Esses aqui eu mostrei no início do vídeo pra vocês. A danada está assim, ó, bem desidratada, porque eu estou fazendo a adaptação dela na meia sombra. Ela era de sombra total. Aí eu tô botando ela no sol pela manhã. Aí por esses dias eu esqueci e deixei ela no sol o dia inteiro. Aí ela ficou assim, ó, bem desidratada, mas vai recuperar. E ficou assim. Aí sim, esse daqui, deixa eu me sentar aqui, eu tô sentada no chão, vocês acreditam? Me sentar aqui pra mostrar pra vocês como que eu fiz essas florzinhas aqui pra vocês verem como é tão simples a gente fazer esses trabalhinhos assim, fica bem bacana, ó. Com esse dedo aqui, eu botava o dedo na tinta e deixava minha digital, ó, assim, ó. Tá vendo, ó? Foi só isso que eu fiz, botando a digital. E depois eu vim com a ponta de um pincel. Eu tô me tremendo, porque eu tô usando a outra mão pra segurar o celular e eu não tenho costume. A ponta do pincel e fiz o centrinho, ó. Mas as demais foi a digital. E esses aqui foi, igual eu falei pra vocês, foi Durapox. Fiz as bolinhas, colei e amassei assim, ó, com o dedo mesmo. Bem simplesinho, gente. Pensa numa coisinha simples e que fica tão bonitinha depois. É incrível, né? O resultado depois é incrível. Eu vou fazer mais 5 desse daqui. Eu quero 10 ao todo. Assim que eu tiver um tempinho eu vou fazer os outros. E é isso, gente. Eu espero ter ajudado. Se eu ajudei de alguma forma, deixe um joinha aí. Também comentem o que é que vocês acharam, tá bom? E se inscreve. Se tu não é inscrito, será muito bem-vindo aqui no meu cantinho. Fiquem com Deus. Muito, muito obrigada pela companhia. Beijos e até o próximo vídeo.